Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma videoaula e agora começando uma apostila nova. Então, volume 6, capítulo 16, que é o que nós vamos ver hoje, da página 4 a 9, tá bom? Então, apostila nova, assunto novo, conteúdo novo, ficou para trás aquela parte toda de população e a gente agora começa a trabalhar a parte aí referente a atividades econômicas. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com o espaço agrário, tá bom? Então, nós vamos trabalhar agora sobre a agricultura. Bem, antes da gente entrar na agricultura propriamente dito, a gente precisa aí dar uma explicada, que é a introdução ali da apostila de vocês, sobre os setores da economia, tá bom? Então, uma economia, geralmente, ela vai ser dividida em 3 setores. Setor primário, que é aquele que vai justamente produzir a matéria-prima para os demais setores. Então, entra aqui a agropecuária, agricultura e pecuária, e o extrativismo. Esse extrativismo, gente, cuidado, ele não é aquele extrativismo do tipo garimpo, ou aquele extrativismo mais artesanal. A gente leva aqui em consideração principalmente o extrativismo de cunho industrial. Então, por exemplo, extração de minérios. Não é o garimpeiro que nos importa aqui. O que nos importa? Uma grande companhia como a Vale, que extrai grandes quantidades dos diferentes minérios aí que nós temos no nosso subsolo. A Petrobras também entraria aqui, parte da sua atividade como extrativa, mas extrativismo industrial. Então é bom fazer um adendo nesse sentido. O extrativismo que eu vou estar aqui falando é o industrial. Claro que entra também reflorestamento, claro que entra também a questão da exploração de espécies silvícolas, né? Então, quando eu falo de silvícola, eu estou falando de espécies animais, só que em grande escala, com manejo em grande escala disso, certo? Bem, o segundo setor é o da transformação. Então, ele pega a matéria-prima aqui do primeiro caso e vai transformar em um bem de consumo. É a indústria de transformação, tá bom? Então, aqui você tem as siderúrgicas, as refinarias, fábrica de carro, fábrica de alimentos. Então, faz a transformação, beneficia o meu produto extrativo em algo que a gente vai consumir. E o último é o setor terciário. Esse setor, ele abrange aí o comércio, de forma geral, e serviço. Nesse serviço eu estou levando em consideração, gente, entretenimento, hotelaria, trabalhos do setor aí de profissionais liberais, tudo isso está nesse pacote que a gente chama de serviço. Transporte, então, Correios, por exemplo, no setor de serviços, né? FedEx, outro exemplo também de serviços, entra nesse pacote aqui, que é o setor terciário. Em algumas economias, nós já temos um quarto setor, certo? Que a gente poderia chamar aí de quaternário, se assim a gente pode se expressar, que seria o setor de pesquisa hoje, que começa a ficar separado desses 3. Ele é mais comum nos países desenvolvidos. O Brasil não tem esse setor estruturado, então por isso que a gente acaba não comentando ele, tá? Bem, gente, o que nos vai interessar? É justamente a agropecuária. Então, nós vamos, de agora em diante, estudar tudo que está relacionado à agricultura e o que está relacionado com a pecuária. E aí, a gente necessita fazer uma divisão do que é agricultura e do que é pecuária, tá bom? Gente, agricultura é sempre aquele processo de domesticação de espécies vegetais, certo? Então, eu pego uma espécie lá que está na natureza e começa a fazer uma seleção natural dela. Essa seleção fez com que a gente, no final, chegasse ao trigo, que era uma gramínea que estava lá no Oriente Médio, tinha uma baga lá com 9, 8 sementezinhas comestíveis e o homem iniciou um processo de separação. Você tem o surgimento daí do trigo e o surgimento do principal, alimento até hoje em grandes populações mundo afora, que é o pão, é o primeiro alimento aí bem elaborado pelo homem, certo? Que ele começa a produzir a partir do trigo. Nessa toada eu tenho milho também aqui nos Andes, então era também, gente, uma gramínea lá que tinha uma espiga. Essa espiga foi sendo desenvolvida
De maneira que hoje nós temos aí infinitos tipos de milho, certo? O que a gente costuma geralmente se alimentar tem coloração amarela, mas tem milho roxo, certo? Tem milho branco, tem uma série de tipos de milho variados. Foi toda uma seleção ao longo de vários séculos e anos, né? Mandioca, mesma coisa. Isso aqui, ó, até gosto de destacar porque mandioca foi um feito aí dos nossos índios, certo? Era uma raiz venenosa que eles domesticaram. E hoje nós utilizamos como farinha, como fécula, vários produtos aí. Banana aí para constar também um fruto, né? Importante destacar que esse processo de domesticação, gente, ele leva ou ele acontece há 8.000 anos, certo? Então é um know-how aí violento que nós temos. Se eu tenho a domesticação de um lado das espécies vegetais, eu tenho na outra ponta dos animais, certo? Então o homem, da mesma forma que domesticou os vegetais, ele também vai domesticar as espécies animais, que vão fornecer os laticínios, que vão fornecer couro, que vão fornecer lã. E aí nós temos também toda uma pecuária extremamente especializada hoje, com diversas espécies animais aí, que nós exploramos vários segmentos, tá? Então nós vamos ter a pecuária bovina, que conta aí com bois, certo? Suína, que é dos porcos, equina, cavalos, ovina, das ovelhas, caprina, que são as cabras, e assim vai embora. Então, os dois casos são processos de domesticação. Então, tirei da natureza e vou aprimorar geneticamente. Claro que esse aprimoramento genético hoje está muito mais rápido do que era anteriormente, justamente por conta dos nossos avanços tecnológicos. Hoje, quando a gente fala de domesticação, temos que levar em consideração clonagem, né? Temos que levar aí a possibilidade de intervenção genética, no qual eu posso misturar, tá bom? Duas espécies vegetais, por exemplo, para conseguir uma fibra lá de algodão mais resistente. Então, hoje a manipulação tem sido aí muito maior nesse sentido, pegando esse aspecto científico. Mas fazemos isso há 8.000 anos, tá bom? Bem, qual é a importância desses dois setores? Para qualquer economia, gente, eles vão garantir o que nós chamamos de segurança alimentar, certo? Então, o domínio desses setores, a produção de alimentos, de carne e dos seus derivados para uma população, ela é extremamente importante para o abastecimento e para a soberania, inclusive de um país, certo? Quanto mais dependente da importação de alimentos, pior é a situação, certo? Quanto mais independente nesse setor, ele vai garantir uma cadeia produtiva e o abastecimento da sociedade. Para a indústria, então hoje nós comemos muita coisa processada, está aí os embutidos, as carnes congeladas, né, os enlatados, e alimenta aí um setor industrial importante, que gera muito emprego. Hipermercados, outro setor importante, né, no qual você tem um abastecimento, às vezes até com marcas próprias desses hipermercados. E o setor de atacado e varejo de alimentos. Então, desde os grandes empresas, armazéns aí vendendo em grande quantidade, como também, né, as nossas feiras livres, lá do bairro, lá da esquina de casa, ou da própria rua da gente, para abastecimento, porque, enfim, né, nós precisamos nos alimentar para poder trabalhar, para, enfim, fazer as nossas atividades. Então, é um setor extremamente importante, movimenta bastante a economia e é um setor que precisa sempre ser visto com carinho por parte de todos os governos, municipal, estadual e federal, tá bom? Bem, para a gente poder produzir, para a gente poder ter agricultura e pecuária, nós temos dois fatores aí, duas variáveis. Os meus elementos físicos. Então, eu preciso plantar em um local apropriado. Eu tenho que ter um solo, tenho que ter um clima, tenho que ter um relevo adequado, certo? Se eu tiver lá, gente, uma encosta de montanha com 45 graus, ou você faz ali uma escadaria, né? Ou seja, terraços na montanha, ou então desista de plantar ali, não tenho condição,
Se eu não tiver um solo suficientemente estruturado, vou ter que gastar muito para ter isso. Então, vale a pena plantar ali. E a questão climática, que é um grande limitador. Então, se você for lá para a Islândia, por exemplo, não dá para produzir muita coisa, tá, gente? Porque o solo lá é congelado. Então, você tem que abrir lá uma cova para conseguir colocar uma plantinha com picareta. Entende? De tão duro que é aquele negócio, aquele solo lá. Então, todos esses fatores, eles vão determinar também a ocupação da agricultura no espaço. Claro que o homem, com sua tecnologia, tem feito aí coisas fantásticas. Então, por exemplo, Israel e toda a sua agricultura irrigada, né? A Islândia se planta lá, os caras plantam, mas tem que ser com estufa, aquecida, um troço assim impressionante, porque a Islândia é um território subpolar, tá bom? Então tem os elementos físicos e tem os elementos humanos. Então, nesses elementos humanos, leva-se em consideração hoje muito o meu acesso à tecnologia, então quanto de tecnologia eu tenho ali, e o meu investimento, tutu, bufunfa, faz-me rir, din-din, doleta, verdinha, arame, né? Dólar. Ou seja, o quanto que eu tenho de dinheiro para investir nesse processo aqui, tá bom? Bem, a partir disso, então eu vou ter a formação dos sistemas agrícolas. Então, os sistemas agrícolas, eles vão se adaptar, eles vão ser formas de poder produzir, levando em consideração esses dois fatores. Claro que nós temos alguns fatores aí que falam alto. O capital, não preciso repetir aí, disponível, então quanto de dinheiro que eu tenho para poder investir na minha atividade, e também as minhas relações de trabalho. Quem é que vai trabalhar para mim? Como é que eu vou produzir? Quem é que vai ser minha mão de obra? Vou ser eu mesmo, certo? Como é que eu vou conseguir produzir lá em 1000 hectares, certo? Qual é a tecnologia que eu tenho aí à disposição? E em cima disso, nós vamos ter dois tipos. O que nós chamamos de sistemas intensivos e o que nós chamamos de sistemas extensivos, tá bom? Então, o sistema intensivo e o sistema extensivo. Sistema intensivo, gente, ele visa alta produtividade. Geralmente é o cara que tem muita tecnologia à disposição porque ele tem muito capital. E ele vai querer um retorno financeiro, tá? Então, no final, qual é o objetivo do intensivista? É ter retorno financeiro. Eu invisto X, vou querer X elevado à terceira potência como resultado final. Para isso, eu inovo na tecnologia. Tá? Então, faço lá uma agricultura com estufa, para produzir morango, por exemplo. Essa estufa altamente sofisticada, pegando posição do sol que varia durante o dia, à noite com iluminação, enfim, irrigação e assim por diante. Vou ter um resultado. Também quero produzir soja, então vou pegar o quê? Semente transgênica, alta mecanização, pulverização com veneno, né? Para ter no final um retorno financeiro. Eu vendo para o mercado. Geralmente, o intensivista ele vende para o mercado, ele está de olho no mercado, na cotação dos diferentes produtos que nós chamamos de commodities ali no mercado, tá bom? A outra forma é o extensivo. Esse, coitado, é pobre de marré. Então, é o cara que tem tecnologia, tem pouca tecnologia. Então, tecnologia aqui, ó, tadinho. Qual é a tecnologia da criatura? Ó, tá embaixo. Vai ter o quê? Uma picareta, vai ter uma cortadeira e olha lá, né? Não vai ter semente direito. Capital, mesma coisa, não tem dinheiro suficiente, também está embaixo. E geralmente esse sujeito não tem uma preocupação financeira muito grande, ou não tem um retorno financeiro elevado. Tá? Então ele vai ter uma baixa produtividade. Como é que ele compensa a baixa produtividade? Porque no primeiro caso eu posso ter uma pequena extensão de terra, mas com isso tudo eu consigo uma alta produtividade. Nesse caso aqui não, tenho baixa produtividade. Então eu compenso com o aumento da minha área plantada. Tá? Então, gente, vamos encerrando por aqui. Seria isso, essa nossa introdução à parte de agricultura, tá bom? Nós vamos ver nas próximas aulas os diferentes tipos de agricultura intensiva e de agricultura extensiva. Gostaria que, para reforçar principalmente as relações de trabalho,
tem uma atividade na apostila, na página 9, letras A a D, que é sobre as relações, diferentes tipos de relações de trabalho. Então, com isso, vocês vão adiantando um pouquinho o conteúdo, né, aprimorando um pouco mais, avançando um pouco mais nesse assunto, em um desses elementos que diversificam, né, os tipos de sistemas extensivos e intensivos. Então, vocês vão lá dar uma pesquisadinha sobre as diferentes formas de relações de trabalho que nós temos nessa questão da página 9 ali da apostila, tá bom? Na apostila normal, não é na apostila de exercícios, certo? Gente, forte abraço para vocês, espero em breve vê-los, né? A gente volte aí o mais rápido possível às nossas aulas presenciais e, por enquanto, o conselho que fica é justamente de permanecer em casa, tá bom? Abraço, beijo para todos.